Somos todos teólogos. Uma introdução à teologia sistemática, do autor R.C. Sproul. Lerei agora o capítulo 26, intitulado Os Estados de Cristo. Em toda a Bíblia, Cristo é visto em vários estados, ou seja, vários papéis em que ele age em tempos diferentes. No entanto, discussões sobre os estados de Cristo não começam com o seu nascimento em Belém. Em vez disso, devemos começar em seu estado pré-encarnado. João escreveu: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." João 1 e 14. Aqui afirma-se que este Cristo, que apareceu no plano da história, no espaço e no tempo, existia antes de sua concepção e nascimento, e que sua natureza divina é eterna, com o Pai. Temos em Jesus não apenas o nascimento de um bebê, e sim a encarnação de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Em muitas ocasiões, durante seu ministério terreno, Jesus fez referência ao seu estado anterior. Por exemplo, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jó 8:58. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:5. Jesus não era encarnado antes de seu nascimento. Muitos perguntam se Cristo pode ser achado no Antigo Testamento. Alguns olham para o comandante do exército do Senhor, com quem Josué se encontrou durante sua campanha militar, ou para a misteriosa figura de Melquisedeque, a quem Abraão pagou dízimos e de quem recebeu uma bênção. E especulam que estes personagens misteriosos eram realmente Cristo em disfarce, por assim dizer. Todavia, ainda que fossem, não eram encarnações anteriores. Os que creem que essas figuras do Antigo Testamento eram o Cristo pré-encarnado chamam aquelas aparições cristofanias. Uma teofania é uma manifestação visível do Deus invisível. Uma cristofania é, portanto, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade antes de seu nascimento. Jesus encarnado. Avançamos do estado pré-encarnado de Jesus para o estado de sua vida na Terra. O credo apostólico enfatiza a manifestação terrena de Cristo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estava sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. As referências no credo apostólico são ao nascimento, à morte, à ressurreição, à ascensão e ao retorno de Jesus. Estas referências descrevem diferentes aspectos ou estados da existência de Jesus durante e depois da encarnação. Teólogos falam tipicamente da vida de Jesus como que seguindo uma progressão da humilhação à exaltação.
Ele nasceu de uma mulher camponesa, com a capa de sua humanidade ocultando sua divindade, entrando assim em sua humilhação. Durante toda a sua vida, houve um aprofundamento progressivo desta humilhação, à medida que ele se encaminhava para a cruz. Pessoas o rejeitaram, e ele foi zombado, açoitado, esbofeteado e, por fim, crucificado. Depois que a humilhação atingiu sua profundeza, houve uma explosão de exaltação, pela qual Deus o vindicou com a ressurreição e o cercou de glória em sua ascensão. Concordo com esta estrutura geral, mas é importante notar que, na humilhação de Cristo, a glória esteve presente em momentos cruciais de sua vida. Por exemplo, apesar das condições humildes de seu nascimento, o evento não se deu sem manifestação de glória. Nos arredores da vila de Belém, nos campos, a glória de Deus resplandeceu. E houve o maior show de som e luz que o mundo havia conhecido até aquele momento, a aparição do coro de anjos. Até na visita dos magos, houve um elemento de glória atribuído ao bebê na manjedoura, pois os magos lhe deram tesouros magníficos. O batismo de Jesus foi também um ato de humilhação. Ele se submeteu voluntariamente ao rito de purificação que Deus ordenara para pecadores, mas Jesus não era um pecador. Ele se humilhou para se tornar um com seu povo, para assumir a obrigação deles de obedecer a cada aspecto da lei. Ao mesmo tempo, em seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, como pomba. Depois, encaminhando-se para o final de seu ministério terreno, depois de haver falado a seus discípulos sobre seu sofrimento e execução vindouros, somos informados: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Mais tarde, João escreveu no prólogo de seu evangelho: Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pedro também fez referência à transfiguração em seus escritos. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. No meio da progressão de Jesus da humilhação à exaltação, houve uma intervenção repentina, uma intromissão breve, em que a glória de Cristo oculta, escondida e encoberta, irrompeu diante dos olhos de seus amigos íntimos, Pedro
Tiago e João. Tendemos a pensar que nenhuma glória foi evidenciada na cruz, onde Jesus atingiu as profundezas de sua humilhação. A ideia comum é que, no fim de sua humilhação, a linha de separação entre a humilhação e a exaltação aconteceu na ressurreição. Mas não penso que isso seja correto. Se olharmos, por exemplo, a profecia em Isaías 53 sobre o servo sofredor, observamos: portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Normalmente, os romanos lançavam os corpos de vítimas de crucificação na área de lixo fora de Jerusalém. O nome desse lugar era Gueena, que depois se tornou uma metáfora para se referir ao próprio inferno. O lixo da cidade era levado todos os dias para o Gueena, onde era acrescentado a um fogo que queimava perpetuamente. Essa imagem é usada para descrever o inferno, onde as chamas nunca se extinguem. No entanto, José de Arimateia fez um apelo especial a Pilatos para dar a Jesus um sepultamento apropriado, de acordo com o costume do Antigo Testamento. Assim, a palavra de Deus se cumpriu. Em vez de ser lançado na área de lixo, o corpo de Jesus seria ungido com especiarias preciosas e sepultado num túmulo de um homem rico, cumprindo a profecia de Isaías 53. Portanto, sua exaltação começou não na ressurreição, mas no momento de sua morte. O manto de humilhação foi levantado quando seu corpo foi tratado com grande cuidado. Depois houve a grande manifestação de glória quando Deus sacudiu toda a terra e trouxe seu filho de entre os mortos, a fim de indicar que estava completamente satisfeito com a obra de seu filho. Em seu estado ressurreto, Jesus saiu do sepulcro com o mesmo corpo que fora colocado ali, mas esse corpo havia mudado, fora glorificado. O Cristo ressurreto estava num estado de glória, que era uma amostra do novo corpo físico que desfrutaremos na ressurreição final, como Paulo explicou. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. É assim que estaremos para sempre com o Senhor no céu. Rei dos Reis. O alvo final do ministério terreno de Jesus não era a cruz nem a ressurreição. O alvo supremo é o seu retorno final e a consumação de seu reino. O alvo penúltimo, que já aconteceu, era sua ascensão. Este é um dos conceitos mais incompreendidos em toda a Bíblia. Tendemos a pensar na ascensão como meramente Jesus subindo da terra ao céu. Ele ascendeu realmente no sentido de subir, mas houve uma peculiaridade em sua ascensão. No que diz respeito à ascensão de Jesus, Paulo escreveu: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Será que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas?
A ascensão foi a elevação de Jesus à sua coroação. O Filho do Homem foi recebido no céu e coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora mesmo ele reina no ofício político mais elevado do universo. Cristo tem a posição de autoridade cósmica, agora mesmo por causa de sua ascensão. Esta é a razão por que o credo apostólico diz: subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Precisamos acrescentar que Jesus ascendeu não somente para sentar-se à direita do Pai, em poder, mas também para entrar no santuário celestial, onde ele age como nosso grande sumo sacerdote para sempre. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha a permissão de entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e, quando ele morria, outro homem se tornava o sumo sacerdote e assumia aquele dever. Mas nosso sumo sacerdote nunca morre. Ele está no Santo dos Santos celestial, intercedendo perpetuamente por seu povo. Ele está à direita de Deus, governando como nosso rei e ministrando como nosso sacerdote. A Escritura nos diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o autor de Hebreus escreve: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É desse lugar de exaltação que Cristo retornará em glória para consumar seu reino. Capítulo 27. Os ofícios de Cristo. Moisés foi o mediador da antiga aliança, e Cristo é o mediador da nova aliança. Um mediador é uma pessoa que está entre, um intermediário, alguém que permanece entre duas ou mais partes, mediando frequentemente uma disputa. De um ponto de vista teológico, há um único mediador entre Deus e o homem. Entretanto, há 3 tipos de mediadores no Antigo Testamento. Cada um deles foi escolhido por Deus para uma tarefa específica e capacitado pela unção do Espírito Santo a realizar a tarefa. Estes 3 ofícios mediadores eram profeta, sacerdote e rei. Jesus, nosso profeta. No Antigo Testamento, o profeta era um porta-voz, um agente de revelação pelo qual Deus, em vez de falar diretamente do céu, à congregação de Israel, colocava suas palavras nos lábios de homens. Quando o profeta se levantava diante do povo, Deus estava por trás dele. Uma postura que indicava que o profeta falava em lugar de Deus. As mensagens dos profetas eram prefaciadas frequentemente por "Assim diz o Senhor". No Antigo Testamento, vemos uma luta vigorosa entre os profetas de Deus e os falsos profetas. Muitas pessoas conseguiam
muitas pessoas seguiam, os falsos profetas. Eles eram muito populares. Os verdadeiros profetas eram odiados frequentemente. Jeremias e outros suportaram muita aflição porque o povo não queria ouvir a verdadeira palavra de Deus. Quando Jeremias se queixou a Deus quanto à popularidade dos falsos profetas, Deus lhe disse: "O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor." Com estas palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, pare de se preocupar com o que os falsos profetas dizem. Sua tarefa é ser meu porta-voz e você é chamado a ser fiel em falar o que eu lhe disser. Assim, por meio dos profetas, Deus outorgava a sua palavra. No Novo Testamento, vemos que Cristo é o profeta por excelência. Tendemos a enfatizar os ofícios de Cristo como sacerdote e rei, mas negligenciamos o seu ofício como profeta. Há um entendimento progressivo a respeito de Jesus, visto naqueles que se encontraram com ele. A mulher samaritana lhe disse: "Senhor, vejo que tu és profeta." Isso foi quase um elogio, mas ela ainda não tinha chegado ao ápice de sua confissão, que aconteceu quando reconheceu a Jesus como o Messias. Jesus não somente proclama a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. O autor de Hebreus escreve: "Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo." Jesus disse: "Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar." Jesus é o profeta fiel do Novo Testamento. Jesus não é apenas o sujeito da profecia, ele é o principal objetivo da profecia. Ele não ensinou apenas sobre o futuro ou apenas declarou a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus e, como tal, ele é o foco de todo o ensino profético do Antigo Testamento. Jesus, nosso sacerdote. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que ficavam de frente para o povo quando anunciavam a palavra de Deus, os sacerdotes do Antigo Testamento ficavam de face voltada para Deus e as costas voltadas para o povo. Como o profeta, o sacerdote era um porta-voz, mas ele falava pelo povo e não para o povo. Fazia intercessão em favor do povo e orava por eles. Além disso, o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus pelo povo. Os principais sacrifícios eram oferecidos no dia da expiação, pelo sumo sacerdote. Mas, antes que o sumo sacerdote fizesse os sacrifícios pelo povo, tinha de fazer sacrifícios por seu próprio pecado. Seu sacrifício, assim como o do povo, tinha de ser repetido anualmente. Jesus é o nosso sacerdote. O texto do Antigo Testamento citado frequentemente no Novo Testamento é o Salmo 110. Nesse texto contém uma afirmação extraordinária sobre o caráter do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder.
com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Novo Testamento, o autor de Hebreus dá muita atenção ao sacerdócio perfeito de Cristo. Uma das principais evidências da natureza do sacerdócio de Jesus é o fato de que ele não teve de fazer nenhum sacrifício por seu próprio pecado antes de entrar no templo. O sacrifício que ele ofereceu foi de uma vez por todas e não foi um sacrifício de animal. Cristo se ofereceu a si mesmo porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e continua sua obra mediadora até este momento. Não por oferecer continuamente sacrifícios para satisfazer a justiça de Deus, mas por interceder por seu povo no Santo dos Santos Celestial, dentro do templo celestial. Assim como Cristo é tanto o sujeito quanto o objeto da profecia, assim também ele é o sujeito e o objeto do sacerdócio. Ele é o sacerdote perfeito e o mediador perfeito, agora e para sempre. Cristo, nosso Rei. O terceiro ofício de Cristo é também indicado no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Isto é uma referência ao ofício de rei. Muitos têm dificuldade para conciliar o ofício de rei com o de um mediador. Mas, se retornarmos às raízes do Antigo Testamento, veremos essa conciliação. O rei de Israel não era autônomo, não tinha em si mesmo autoridade absoluta. Recebia seu ofício de Deus, seu chamado era de vice-regente, pelo que deveria manifestar a justiça e o governo de Deus mesmo. O rei era um mediador porque estava sob a lei de Deus, mas ajudava a estabelecer e manter a lei de Deus para o povo. Infelizmente, a história dos reis no Antigo Testamento, está cheia de corrupção e fracasso daqueles monarcas em cumprir sua responsabilidade. Achamos o mesmo princípio no Novo Testamento com respeito aos magistrados civis. A Bíblia admite duas esferas de operação, a Igreja e o Estado, que têm deveres diferentes, mas nunca as Escrituras afirmaram a separação entre o Estado e Deus, porque todos os governantes são designados por Deus, são ordenados para estabelecer e manter a retidão e a justiça, e são responsáveis para com Deus pela maneira como exercem seu governo. Há alguns anos fui convidado para falar no café inaugural do governador em Tallahassee, na Flórida. Naquela ocasião, lembrei solenemente ao governador que ser um governante é ser um ministro de Deus. E, visto que somente Deus pode tornar alguém um governador, ele o consideraria responsável pela maneira como governasse. Isso é verdade a respeito de qualquer governante em qualquer nação e em qualquer situação. No entanto, Deus vê um mundo governado por reis corruptos, que se desviam da retidão e da justiça. O modelo mais próximo do rei ideal no Antigo Testamento, o rei Davi, foi ele mesmo corrupto. Mas Davi introduziu a era de ouro monárquica em Israel, e depois de sua morte, o povo ansiava por ver a restauração do reino davídico. Deus falou por meio do profeta Amós: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi,
repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. No âmago da expectativa messiânica no Antigo Testamento, estava o anseio do povo para ter novamente um rei semelhante a Davi. No Salmo 110, Deus prometeu que seu filho seria esse rei e que ele reinaria para sempre e sempre. Portanto, quando Cristo veio, foi anunciado como o recém-nascido rei. De fato, ele foi crucificado por causa de suas afirmações quanto ao reinado. Ele disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Deus levou Cristo à sua coroação e o instalou à sua direita como o governante de todo o universo, como o pastor e rei cujo reino prosseguirá eternamente. A única diferença entre o reino hoje e o reino que conheceremos no futuro é sua visibilidade. Jesus é rei agora mesmo. Ele mantém o mais elevado ofício político no universo porque foi instalado nessa posição por Deus, o que é o cerne do credo apostólico. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Estar à direita de Deus é estar na posição de autoridade, pela qual ele governa não somente a igreja, mas também o mundo. É por essa razão que a igreja exclama: "Aleluia! Nosso Messias não somente nosso profeta e sacerdote, mas também nosso rei." Capítulo 28. Por que Cristo morreu? Neste capítulo, nos 2 seguintes, voltaremos a atenção para a expiação, mas 3 capítulos breves não podem abordar apropriadamente a importância desta doutrina gloriosa. Na Idade Média, Anselmo de Canterbury escreveu 3 monografias pelas quais ficou famoso. 2 eram no âmbito de apologética, o Monológio e o Proslógio. Mas talvez seu livro mais famoso, Cur Deus Homo, Por que Deus Homem, sondou o mistério da expiação. Ele sondou o Novo Testamento para entender por que era necessário que Cristo se tornasse homem e o que realmente aconteceu no drama da expiação. Anselmo se preocupou com o propósito e o significado da expiação. Seu ensino tem causado uma influência enorme no entendimento da Igreja quanto à cruz de Cristo. O Novo Testamento usa várias metáforas que se referem à expiação e oferecem mais do que um ponto de consideração. A expiação é como um tapete de vários fios entretecidos. Em seguida, consideraremos esses fios. Entendendo a expiação. Em alguns contextos, o Novo Testamento fala da cruz de Cristo como um ato de redenção. Em seu sentido mais básico, a redenção está relacionada a algum tipo de compra. Uma transição comercial em que algo é comprado de outrem. O próprio Cristo faz referência à redenção de seu povo envolvendo um alto preço, ou seja, seu próprio sangue. Na cruz, no fim de seu sofrimento, ele clamou: "Está consumado." E a palavra traduzida por consumado era um termo comercial. Era usada quando alguém fazia um pagamento final numa série de prestações. Assim como poderíamos carimbar "totalmente pago" em uma fatura final. Relacionadas a esse conceito, existem vários tipos de teorias de resgate.
Uma das mais populares é a de que Cristo pagou um resgate a Satanás a fim de libertar seu povo do cativeiro do maligno. Assim como alguém em nossos dias pode se inclinar a pagar um resgate a um sequestrador. Assim também, conforme dizem, Cristo pagou um resgate ao príncipe deste mundo, que tinha o povo de Cristo como refém. No entanto, acho que esta teoria dá a Satanás mais autoridade do que ele realmente possui. Outros falam que Cristo pagou um resgate ao Pai por quitar uma dívida devida a Deus. Penso que essa é a opinião correta. Intimamente relacionada ao aspecto de transição comercial, há a ideia de preço de uma noiva, do Antigo Testamento. O livro de Êxodo estabelece as normas e regulações para aqueles que entravam em casamento e para servos contratados. Para um homem ganhar a aprovação de casar, tinha de pagar um dote ao pai da noiva, principalmente para mostrar ao pai da noiva que tinha condições de sustentar uma esposa e filhos que resultariam da união. Semelhantemente, quando alguém se vendia como escravo para quitar uma dívida, se trouxesse consigo esposa e filhos, quando chegasse ao tempo de sua liberdade, poderia levar consigo a esposa e os filhos. Mas, se entrasse na servidão como um homem solteiro, casasse com uma serva e tivesse filhos durante a servidão, não lhe era permitido levar a esposa e os filhos na ocasião de sua liberdade. A lei não tensionava ser cruel, tensionava garantir que o preço da noiva fosse pago. O significado teológico é que Cristo tem uma noiva, a Igreja. E o Novo Testamento, em seu ensino sobre a expiação, afirma que Cristo comprou essa noiva. Ele pagou o preço da noiva. De modo semelhante, ele pagou um preço para redimir escravos. O apóstolo Paulo escreve: "Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço." O conceito de compra é central ao entendimento bíblico da expiação. Outra opinião que tem sido enfatizada, especialmente no século XX, pelos teólogos luteranos, é conhecida como Christus Victor. Nessa opinião, a cruz foi uma vitória cósmica pela qual Cristo libertou cativos por dar um golpe mortal nas forças da impiedade, numa luta titânica entre o bem e o mal. Nesse respeito, a cruz foi o cumprimento da antiga maldição que Deus pronunciou sobre a serpente no Éden. "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." De acordo com esta opinião, Cristo experimentou dor e sofrimento enquanto obteve vitória, mas seu sofrimento não foi nada em comparação ao sofrimento imposto ao príncipe do mal. Há muitos aspectos a examinarmos quando consideramos a expiação. E algumas pessoas cometem o erro de focalizar exclusivamente num aspecto, tentando achar nele todo o significado da expiação. Precisamos reconhecer que todos os aspectos constituem uma obra de redenção complexa. Teorias não ortodoxas quanto à expiação também surgiram. Uma das mais populares é a teoria governamental. Essa teoria sugere que Cristo não pagou na cruz o preço real pelo pecado da humanidade, mas que sua morte foi um substituto significativo da punição dos homens. O sofrimento de Cristo permitiu que Deus estendesse perdão enquanto demonstrava seu desprazer com o pecado e mantinha a justiça divina. A teoria de satisfação. A opinião sobre a expiação tem sido
tem cativado mais atenção desde o ensino de Anselmo é a teoria da satisfação. Esta teoria remonta à elaboração de Anselmo sobre a necessidade da expiação. O princípio que fundamenta a teoria de satisfação é a justiça de Deus. Há algum tempo falei com um homem que me disse acreditar em Deus, mas não no Deus cristão, porque é ridículo acreditar num Deus que exigiu um sacrifício de sangue para a reconciliação com os seres humanos. Ele perguntou: que tipo de Deus seria tão vingativo que exigiria este tipo de coisa? Eu respondi: um Deus justo. O homem não pôde aceitar isso. Pensava que Deus, verdadeiramente justo, perdoaria unilateralmente os pecados das pessoas e não imporia uma exigência. Muitos preferem pensar estritamente no amor, na graça e na misericórdia de Deus e não gostam da ideia de que Deus é um Deus de justiça. No entanto, quando examinamos o entendimento bíblico de justiça, percebemos que a justiça está intimamente relacionada com a retidão e com a bondade. Justiça e retidão são distintos na Bíblia, mas nunca separados. Justiça é um elemento necessário à verdadeira retidão e, por extensão, é um elemento essencial à bondade. Minha discussão com o cético foi realmente a respeito da bondade de Deus. Ele não gostava da fé cristã porque achava que o cristianismo ensina sobre um Deus mau. Um Deus bom, em sua opinião, não exigiria punição pelo pecado. Mas, ao contrário, a expiação ilustra de forma dramática a bondade de Deus. Quando Deus anunciou que derramaria seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu em favor do povo. Abraão se preocupou com o fato de que Deus traria, em sua ira, danos às pessoas inocentes, juntamente com os ímpios. Abraão fez uma pergunta cuja resposta só poderia ser sim. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O pensamento de Abraão estava correto. Ele entendia que o supremo juiz de todos os afazeres dos homens só faz o que é certo. Podemos obter consolo por saber que o juiz do céu e da terra é correto sempre e em todos os lugares. Quando Paulo explorou o mistério da cruz, ele disse que Deus tanto é justo quanto justificador. Podemos assimilar o significado disto por fazermos uma distinção entre tipos de dívida. Quando pecamos contra Deus, incorremos numa dívida moral. A lei de Deus impõe uma obrigação e somos chamados a cumprir essa obrigação, que é a perfeição. Se pecamos pelo menos uma vez, nos tornamos devedores que não podem pagar a dívida. É proveitoso distinguirmos entre dívida pecuniária e dívida moral. Uma dívida pecuniária é uma dívida em que uma quantia de dinheiro é devida numa transação. Imagine um rapazinho entrando numa sorveteria. Ele pede um sorvete. A atendente lhe traz o sorvete e lhe diz que o sorvete custa $2. A face do rapazinho fica vermelha quando coloca a mão no bolso e percebe que tem apenas $1. Ele diz: minha mãe me deu apenas $1. O que você faria se estivesse observando isso? Provavelmente colocaria a mão no seu bolso, pegaria uma nota de $1 e a daria à moça, dizendo: aqui, eu pagarei a outra metade do sorvete. O rapaz olha para você e diz: oh, muito obrigado, e segue seu caminho. Mas a atendente tende a aceitar o seu pagamento? A resposta é sim, porque a dívida foi incorrida financeiramente.
Quando você coloca seu dinheiro na conta do rapazinho, isso é uma oferta legal e a moça tende a aceitar o pagamento. O resultado seria diferente se mudássemos a história. Imagine o rapazinho entrando na sorveteria novamente, mas em vez de pedir um sorvete, espera até que a atendente vá para o fundo da sorveteria. Quando isso acontece, o rapazinho corre para trás do balcão, enche uma casquinha de sorvete e tenta sair correndo da loja. Quando vê, o dono da sorveteria pega o rapazinho e chama a polícia. Você se sente triste por causa do rapaz. Por isso se dirige ao policial dizendo: "Espera um minuto, senhor. Vamos esquecer isso. Eu pagarei o sorvete do menino." Então você entrega $2 ao dono da sorveteria. O policial olha para o proprietário e pergunta: "Você quer fazer uma acusação formal?" Ele entende que o proprietário da sorveteria não está obrigado a aceitar seu pagamento pelo sorvete, porque este caso envolve mais do que uma transação financeira. Uma lei foi transgredida, uma dívida moral foi contraída. O dono da sorveteria é livre para aceitar ou para recusar o pagamento que você ofereceu. Podemos considerar a expiação à luz dessa segunda ilustração. Não é uma ideia de um estranho de que o preço deve ser pago por um substituto. Em vez disso, a expiação foi ideia do proprietário. Foi Deus, o Pai, quem enviou seu Filho ao mundo para pagar o preço por nossa culpa moral. O Pai disse ao Filho: "Eu aceitei seu pagamento em favor destas pessoas culpadas, que não podem pagar sua dívida." Deus não negocia sua justiça. Ele não sacrifica sua retidão, nem descarta sua integridade. Em essência, ele disse: "Eu me assegurarei de que o pecado seja punido." Isso é a justiça da cruz. A misericórdia da cruz é vista pelo fato de que Deus aceitou o pagamento feito por um substituto. As palavras de Paulo ficam claras. Deus é tanto o justo quanto o justificador de ímpios.